Boa noite a todos. Com muita alegria os recebemos uma vez mais na nossa casa para mais uma palestra de quarta-feira, no horário tradicional, desde o início, desde a fundação da SER, que temos esse trabalho de palestras públicas às quartas-feiras. Hoje, depois dos dias de carnaval, vamos acalmar a nossa intimidade, vamos nos concentrar nesse ambiente para que possamos usufruir da melhor maneira a mensagem desta noite. Delimitando o início dos nossos trabalhos, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, expressando a nossa gratidão por aqui estarmos mais uma vez nesse ambiente de paz, de fraternidade, de interesse comum, de nos instruirmos, de buscarmos um pouco mais dos ensinamentos do Mestre à luz da doutrina espírita, e que nessa noite possamos atingir esse objetivo, saindo daqui, levando conosco um pouco mais de conhecimento, mas principalmente de paz íntima e de esperança para os dias que hão de vir. Nesses momentos difíceis, porque atravessamos, em consequência de intempéries, de guerras, de acidentes, com tanta destruição, tanta dor, tanto sofrimento, que possamos conjuntamente nos unir a essa rede maior de pensamento positivo, rogando ao Mestre que a todos assista e fortaleça, para que possamos vencer a cada um as dificuldades que hoje nos são antepostas. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa, através de seus mensageiros, assistir o nosso trabalho, a nossa Estela palestrante da noite, para que o trabalho cumpra o papel a que se destina. Que o Mestre permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. A palestra da noite está a cargo da nossa querida Estela Mares Martins, que está na casa praticamente desde a fundação. E é uma trabalhadora de todas as horas e de todas as atividades. Sempre que houver um trabalho de dificuldade, de criatividade, que exija um toque artístico, esse trabalho é feito pela nossa Estelinha. Tanto na área de comunicação, de design, quanto no trabalho pelas mídias que a casa utiliza para a divulgação da mensagem espírita. Todo esse trabalho tem a participação, a criatividade e a competência da Estela. Fora isso, também já desempenhou diversos cargos na diretoria da casa, já foi titular do departamento doutrinário, mas principalmente, talvez, o trabalho que mais nos dê conhecimento em relação a ela é de suas palestras. E nessa noite, para nossa alegria, ela nos traz a mensagem, a palestra dessa noite com o tema Que a paz esteja convosco. Estela. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês e uma responsabilidade sempre renovada, apesar de todos esses anos, né? Com que, graças a Deus, essa casa abriu as portas não só para mim, mas para minha família também. Todas as vezes que a gente se coloca
à frente de uma tarefa doutrinária, a emoção, né? O coração dispara e a gente fica muito emocionado por poder devolver para casa uma parte mínima de tudo aquilo que aqui a gente aprendeu ao longo dos anos. E o tema dessa noite é um tema que é muito caro ao meu coração, porque eu aprendi a olhar para a paz de uma forma diferente quando eu conheci a doutrina espírita. E são esses pensamentos singelos, essas análises singelas que a gente foi guardando ao longo dos anos que eu vim aqui trazer para vocês. Então, como é que a gente pode definir a paz? Quais são os exemplos que a gente pode dizer? O que é paz para nós? Alguém se arrisca a dar um exemplo para me ajudar? Vou pôr uma imagem aqui. Isso não nos remete à paz? Um espelho d'água tranquilo, onde o vento, né, faz assim aquela marola bem tranquila, um céu com algumas nuvens paradas, parece fundo de desenho animado, né? Aquele fundo tranquilo, isso nos remete à paz, né? É uma imagem de paz. Uma outra aqui que nós podemos trazer é alguém, né, com um semblante feliz, numa postura relaxada, talvez de meditação, talvez ouvindo uma música, talvez apenas, né, aproveitando os sons da natureza. A gente pode dizer que esta figura está em paz. E uma que os pais vão concordar comigo, que é realmente uma imagem de paz, é quando o anjo, né, dorme finalmente, né? As vovós também dizem isso, né? As tias-avós também, né? Quando a criança, depois de saltar atomicamente maior parte do dia, resolve descansar. Então é um momento de paz, né? Paz de criança dormindo. Tem uma música que fala sobre isso. Então são essas ideias, né, de paz que a gente pode dizer. Mas, por definição, a paz é geralmente definida como um estado de calma, de tranquilidade, de ausência de perturbação ou de agitação. Então, nada que vá perturbar o ambiente, nada que nos faça ficar, né, desequilibrado, é a ideia, é a definição que a gente encontra no dicionário sobre a paz. Mas é interessante, eu gosto muito de procurar o significado das palavras, e a palavra paz, ela vem do latim, da palavra pax. Só que pax tinha o mesmo significado do absentia belli, ou seja, que era um período de tempo onde não havia guerra. Então, era a ideia daquela comunidade sobre a paz não era de algo que existia na realidade. Muito pelo contrário, a existência real era da guerra. E aquele pequeno hiato de tempo entre uma guerra e outra era considerado como paz, ou seja, como paz. E ao longo do tempo, nós fomos vendo vários símbolos de paz sendo agregado ao nosso vocabulário, à nossa imaginação na sociedade. Uma delas é a pomba da paz. Apesar dela estar presente aí em culturas mais antigas, essa ideia veio para o mundo moderno porque nós encontramos lá no Antigo Testamento aquela passagem onde Noé, depois do dilúvio, quando a chuva amainou, ele vai para a parte mais alta lá da sua arca e solta primeiro um corvo. O corvo bate asas e não volta. Daí ele resolve soltar uma pomba. A pomba também bate asas e não volta.
Por último, ele tenta de novo com uma outra pomba, só que dessa vez uma pomba branca. E a pomba retorna um pouco depois com um raminho de oliveira no bico. Então ele trouxe aquilo como uma resposta, né, de Deus, de que ele estava fazendo um acordo de paz entre a divindade e o homem, e o dilúvio teria acabado. Então a pomba branca da paz surgiu aí. Outro símbolo de paz é da bandeira branca, que também está na sociedade humana há muito tempo. E é fácil de entender por quê. Nós temos lá a bandeira dos times, né? Tem os que torcem pelo Coxa, outros que torcem pelo Botafogo, os atleticanos, né? Então nós temos lá a nossa bandeira, nós temos a bandeira do nosso país, a bandeira das instituições. Então isso também está no nosso pensamento mais profundo, de que as agremiações, os países, os feudos, os reis, eles traziam uma bandeira que determinava que aquele povo, aquele exército fazia parte daquele reinado, daquele feudo. E quando havia necessidade de se entregar, né, de abaixar as armas, né, de se render ao inimigo, erguia-se uma bandeira sem cor. Lógico que não branca, porque o processo de branqueamento é um processo moderno, né? Mas a ideia era exatamente isso, de um estandarte sem armas, sem as cores de determinado feudo, de determinado rei. E um outro símbolo que eu acho muito interessante é o símbolo que ficou famoso com os hippies, né? Aquele símbolo do paz e amor, que tem uma história bem interessante, porque ele vem exatamente, né? Aí, Pacheco, do alfabeto náutico, que é a letra D, que é uma bandeira erguida para cima, e a letra N, que são duas bandeiras em 45 graus na parte descendente, que quer dizer exatamente isso, desarmamento nuclear. Foi feita por um designer britânico, exatamente para a campanha de desarmamento. Então é aí que está, né, a ideia desse símbolo, que foi abraçado com muito carinho pelos hippies, e para algumas pessoas, eu uma delas, havia perdido o significado, né, mais profundo da ideia, mas sempre quando a gente vê esse símbolo, a gente pensa no símbolo da paz. E também nós encontramos aí que existem vários tipos de paz, considerado que a gente vai encontrar aí, né, nos dicionários, nos livros. A paz perpétua ou eterna, a paz pela lei, a paz pelo terror e a paz social. Então, a paz perpétua, ela vem de um escrito filosófico do Immanuel Kant, de 1795, que se intitula exatamente assim, A Paz Perpétua, um projeto filosófico, em que ele imaginava, né, esse filósofo imaginou uma paz mundial, onde haveria uma república única, capaz de representar as aspirações naturais e pacíficas de um povo todo. Foi aí a primeira paz, a paz perpétua, né, que surgiu no pensamento filosófico. Depois nós encontramos a paz pela lei, que é exatamente o lema da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que se baseia nessa ideia do Kant, dizendo que deve haver um órgão, uma forma de legislar os assuntos internacionais para regulamentar, né, as questões dos interesses desse e daquele povo, fazendo exatamente a lei como sendo o fiel da paz. Depois nós falamos da paz pela força, que é obtida quando um indivíduo, uma instituição ou um Estado é fortalecido de tal forma que toda tentativa de subversão do status quo é desestimulada.
Então, a paz pela força, ou seja, em bom português, quem pode mais, né, chora menos. E é interessante que essa ideia do poderio militar de determinada, né, instituição ou de Estado vem acompanhando o pensamento do homem desde lá do nosso imperador Adriano II, e nós vemos aqui, né, sendo citado o Ronald Reagan, porque o artigo que foi escrito era mais ou menos, né, na época em que ele ainda estava, né, vivo e liderava um ambiente político da época. Mas aí nós podemos pôr outros nomes mais modernos e eles vão encaixar exatamente nessa ideia da paz pela força. E o conceito da paz pelo terror, né? Foi um conceito sugerido por um outro estudioso francês, um pensador, jornalista e professor chamado Raymond Aron, num livro chamado Paz e Guerra entre as Nações, em que ele faz uma reflexão a respeito do que leva os povos a guerrear, e também dessa ideia que muitas vezes é antagônica do que é interessante, do dever do indivíduo para com o seu próprio povo e o dever do indivíduo como humanidade como um todo. Então, é essa ideia de que, quando as nações são capazes de causar destruição total umas às outras, através do seu poderio atômico, né, a paz se estabelece, ou seja, o meu vizinho pode exterminar-me e eu também posso exterminar o meu vizinho. Então, a gente faz uma paz mascarada, né, para que as coisas possam correr, entre aspas, livremente, né? E uma ideia moderna que é da paz social, em que nós vemos, né, que a aplicação do conceito primário de paz, entendendo-se como paz a convivência harmoniosa entre as comunidades, onde se respeitam as diferenças, onde se pensa na inclusão das minorias, e que se luta contra fazer-se justiça com as próprias mãos. Seria, né, nós termos uma visão do conglomerado de pessoas com suas diferenças e buscar fazer com que essas diferenças não causem um problema para o todo. E olha que interessante essa frase. No dia em que os exércitos inimigos possam aniquilar-se em um segundo, todas as nações civilizadas, ao menos é de se esperar, evitarão a guerra e desmobilizarão seus soldados. Por isso, minhas fábricas podem pôr termo à guerra mais rapidamente que os seus congressos pela paz. É o pensamento da paz pelo terror. E, incrivelmente, essa frase foi escrita por nada mais, nada menos do que Albert Nobel. Alfred, perdão. Troquei o nome. Alfred Nobel. Do nosso famoso, né, Prêmio Nobel. Esse homem é um homem que tem uma história muito interessante de vida. Né? Muito inteligente, veio de uma família de autodidatas. Seu pai também era uma pessoa com uma personalidade muito de pesquisador, muito curioso. E ele nunca estudou de uma forma acadêmica, nunca foi para nenhum centro universitário para aprender alguma coisa. Ele aprendeu sozinho. Ele era químico e inventor. E a sua vida foi baseada, e da sua família, em produzir armamentos. Ele estava diretamente ligado à indústria bélica. Toda a fortuna que a sua família amealhava estava ligado à guerra, por exemplo. Durante a Guerra da Crimeia, que aconteceu nos anos de 1854 e 1856, bem pertinho do lançamento do Livro dos Espíritos, né?
a família Nobel estava lá vendendo e fabricando minas marítimas. Depois eles se interessaram muito pela fabricação de um artefato que havia sido inventado por um italiano. Na verdade, ele conseguiu uma composição química muito simples. Ele misturou a glicerina com alguns ácidos, o sulfúrico e o nítrico, e inventou a nitroglicerina. Só que a nitroglicerina, ela tinha, né, alguns problemas que precisavam tomar muito cuidado, porque qualquer tipo de tremor, qualquer manipulação abrupta, ela precisava ser cozida para se transformar na nitroglicerina, ela precisava chegar numa determinada temperatura, porque senão aquilo tudo poderia explodir. E foi o pensamento do Nobel, porque ele se interessou muito por esse produto e começou com o seu pai, depois que ele teve uma falência, depois que a guerra acabou, não tinham mais que comprar as minas e a sua família perdeu toda a fortuna. Então eles foram pensando em outros armamentos. E esse armamento que surgiu foi exatamente a produção da nitroglicerina. No ano de 1864, eles estavam fabricando em casa, né, tentando conseguir a temperatura ideal para produzir a nitroglicerina, quando há uma explosão na sua casa e a fábrica foi completamente destruída. Seu irmão mais novo morreu, assim como outras 4 pessoas. Ele foi praticamente convidado a sair, né, da cidade, e para ele continuar fabricando a nitroglicerina, ele montou uma casa-barco no lago, logo à frente da sua cidade, mais distante na distância em que já não havia jurisdição da cidade, e continuou na fabricação da nitroglicerina. E daí ele ficou pensando, né, por causa do desastre, o que ele faria para poder estabilizar aquele produto. Foi daí que lhe ocorreu a ideia de colocar alguma coisa que fosse neutra, e nós temos a invenção da dinamite. A dinamite que hoje abre estradas, a dinamite que hoje prevê as avalanches de neve, é a mesma dinamite que foi usada nas guerras, que é usada, né, para estourar os nossos caixas eletrônicos. Surgiu exatamente em 1867, uma invenção patenteada pelo Nobel que o transformou numa pessoa muito rica. E também ele começou em algumas terras que ele tinha, a prestar atenção que havia um afloramento de petróleo. E o petróleo estava entrando pela primeira vez na sociedade. A utilização do petróleo começava a ser explorada. Ele se transformou, então, também num grande produtor, né, de petróleo, e a sua fortuna multiplicou-se, como a gente pode imaginar. Mas o seu sucesso financeiro não acompanhou o seu sucesso de vida. Ele era uma pessoa muito introspectiva, tanto que ele tinha dificuldade em se relacionar, até mesmo conversar com as pessoas. Quando ele era convidado, né, nas festas, ele apresentava aquela figura muitas vezes irônica, sardônica, e tanto que ele chegou a visitar suas fábricas no domingo, quando não havia nenhum dos seus empregados, para que ele não tivesse que interagir com nenhum outro ser humano. Ele conta os seus biógrafos, né, que ele teve algumas paixões na sua vida, mas essa figura foi importantíssima na sua existência. A senhora Berta, ela tem um sobrenome enorme que eu não soube, né, não saberia pronunciar para vocês, mas o último era mais fácil, então eu coloquei ali como Berta Tertal. Ela era filha de um nobre arruinado, e um dia ele coloca um anúncio no jornal pedindo uma secretária
né? Que uma pessoa que tivesse um bom trato social, que pudesse ajudá-lo nas suas tarefas e que fosse uma pessoa equilibrada. E ela, com uns 30 e poucos anos, ela se apresentou para o trabalho e dizem seus historiadores que ele se apaixonou por ela imediatamente. Mas o contato foi assim muito curto, porque uma semana depois que ela começou a trabalhar para o Nobel, ela abandona o emprego para se casar. Mas aquela curta passagem da Berta na vida do Nobel foi tão importante que eles se corresponderam até a morte dele. E essa personagem é um personagem muito interessante, porque ela tinha um pensamento pacifista muito grande, né? Ela escrevia, compunha poesias e tinha, né, dentro da sua forma de ser, esse antagonismo de pensamento com o Nobel. Tanto que aquela frase que nós trouxemos para vocês anteriormente sobre essa ideia que ele tinha de armar os países para que eles não se destruíssem, ele escreve numa carta para ela. Já lá no fim da sua vida, ele vai, né, ele é muito rico, como está colocado aqui no texto, ele tinha, né, mais de 300 patentes, mais de 90 fábricas, e ele tinha essa riqueza toda, e acontece a morte de um dos seus irmãos, um outro irmão, um irmão mais velho, e eles se enganam, achando que quem tinha morrido era o próprio Nobel, e não seu irmão. E eles fazem um obituário no jornal, falando, né, que morreu o príncipe da guerra, e fazem um obituário muito assim agressivo contra a existência dele. E ele começa a matutar, né? Começa a trazer na sua mente uma ideia de, quem sabe, fazer alguma coisa com uma parte daquela sua riqueza. Tanto que um ano antes da sua morte, depois de 3 versões diferentes, ele faz um testamento, deixando uma parte muito grande dos seus rendimentos para se estabelecer um prêmio para que as pessoas que trabalhassem em prol da sociedade recebessem uma ajuda, né? Não só um prêmio, mas um prêmio em dinheiro para compensar a sua existência. E aí surge o prêmio Nobel, né? Muito interessante, e depois, alguns anos depois, no ano de 1905, a própria Berta recebe o Prêmio Nobel da Paz, e ela foi a primeira mulher a receber uma premiação deste prêmio, né? E a gente fica pensando, nós falamos, né, nessa paz conceituada aí pelas grandes potências, a paz dos filósofos, a paz que nós trazemos aí na nossa história humana como um momento sem discussões, sem brigas. Será que exatamente é essa paz que eu anseio? Vou contar para vocês uma historinha muito singela de um personagem chamado José. O José era um homem trabalhador, não tinha grandes cabedais de inteligência, mas era um homem que fazia diferença na comunidade onde ele vivia. Ele era uma pessoa que estava sempre presente, ajudando os amigos. Ele era fiel cumpridor das suas tarefas no emprego, trabalhava até mais, né? Estava sempre disposto a intermediar as dificuldades entre seus colegas de trabalho. Em família, ele era o esteio. Na sociedade onde ele vivia, ele procurava, né, auxiliar nas campanhas. Aonde quer que precisasse da ajuda, o José estava lá. E ele vinha, né, matutando durante um bom tempo a respeito do que eu esperaria, né, no céu. Porque apesar, né, dele vir de uma família com raízes
da religião católica, ele não tinha assim uma ideia muito definida do que aconteceria com ele depois que ele morresse. Ele tinha certeza, que ele ia morrer um dia, e como ele acreditava que a vida não era só a vida na matéria, ele imaginava que alguma coisa ia acontecer com ele depois da morte. Aquela semana ele estava matutando muito sobre isso, aquilo estava na sua cabeça, no seu imaginário, e ele dorme, e o seu espírito guia, o seu anjo guardião, como vocês quiserem chamar, por ele ter tantos méritos, resolve, né, carregá-lo do sono e levá-lo num ambiente onde ele via muitas portas, portas de todos os formatos. E ele assim, tomando noção de que ele estava lá num ambiente diferente, que ele estava numa outra situação, ele acorda e vê aquela figura simpática e pergunta assim: onde é que eu estou? Olha, muito prazer. Apesar de nós estarmos juntos desde o seu nascimento, eu acho que é a primeira vez que nós conversamos assim com você tão acordado, né? Eu sou o Pedro, seu anjo da guarda. E você tem perguntado tanto, né? Tanto, feito tantas elucubrações sobre o que é o que vai acontecer com você depois que você desencarnar, que eu trouxe você aqui exatamente para você ter uma visão do que te aguarda quando você morrer. E ele vê uma porta se abrindo e vê um ambiente interessante, mas ele também percebe que naquele ambiente tinha som de trabalho, tinha pessoas, né, fazendo várias atividades, ele consegue ver que logo mais adiante existem grupos de pessoas, uns ajudando os outros, e ele fica pensando, mas depois dessa porta tem trabalho? Sim, tem trabalho. Tem coisas que eu preciso organizar, assim, que precisem de alguém que mande, alguém obedeça, sim. Tem horário? Tem horário, tem regras. Pois é, mas eu pensei que quando eu fosse para o céu, eu ia descansar, porque eu quero descansar. Eu quero paz, eu não quero me preocupar com as coisas, com os problemas, nem dos outros, muito menos com os meus. Eu queria um lugar de descanso, não tem uma outra possibilidade, tem tantas portas aqui. Eu não posso descansar num outro lugar? E o Pedro fica pensando assim: olha, tem aquela porta ali. E ele vê escrito na porta exatamente esse texto que está ali, né? Limax Máximos. Nossa, que Máximos! Ele tinha assistido o Gladiador alguns anos atrás, então tinha aquele personagem, o Gladiador, né? Máximos. Ele ficou sentindo, nossa, é exatamente para lá que eu quero ir, né? Porque deve ser alguma coisa muito diferente. Ele falou, mas o que tem atrás dessa porta? Ah, quem atravessa essa porta vai encontrar um lugar onde o indivíduo, que também é uma criatura de Deus e a natureza, vão estar em perfeita harmonia. Né? Esses indivíduos, eles vão viver na natureza, sobre as flores, sobre as folhas. Ele já se imaginou numa rede, né? Esticada embaixo das folhas, naquele vai e vem. E que mais? Ali as pessoas não têm horário, os indivíduos realmente não se incomodam, não se importam com o que está acontecendo, e tanto não se importam que poderia, né, todo aquele ambiente desaparecer, poderia tudo estar realmente destruído e eles não ligariam. Mas é exatamente aí que eu quero ir. Porque nesse ambiente de céu eu vou poder descansar. E esse céu, para que criatura é? Será que eu posso me candidatar? Você está vendo, né, José, ali na porta que está escrito Limax Maximus? Pois esse é o nome científico das lesmas. Esse é o céu das lesmas. Daí ele pensou assim, puxa, acho que não, né? Acho que eu, como um ser humano, acho que eu preciso ir para um outro lugar. E ele acorda daquele sonho e fica pensando que realmente
aquilo que ele almeja como paz não é a paz dos que estão estagnados, muito menos de uma criatura que não faz nenhuma diferença no mundo onde vive. Então, vamos pensar qual é a paz que eu anseio. Se a gente pensar naqueles que são abastados, inconscientes, a paz para eles é a preguiça. Porque eles ficam imaginando que eles não precisam fazer nada na vida. Afinal de contas, eles têm muito. Para os revoltados, é o desespero doentio. A pessoa que é revoltada, ela não consegue pensar em outra coisa a não ser estar realmente revoltado, estar desesperado, porque esse é o seu natural na sua mente. Para os ociosos, a paz é a fuga do trabalho. Para os ególatras, é a satisfação dos próprios caprichos. Para os vaidosos, é o aplauso da ignorância. Para os vingativos, é a destruição dos adversários. Vou estar em paz quando o meu inimigo desaparecer. Para os maus, é a vitória da crueldade. Para os aliciadores, a paz é a exploração inferior. E para os que se agarram às sensações de baixo teor, a paz é a viciação dos sentidos. Então, nesse texto, nós encontramos aí muitos dos problemas que nós vemos na sociedade. Porque esse conceito de paz, que muitas vezes nós vemos, né, incrustado na cabeça das pessoas ou nas instituições, é uma paz que se refere só às coisas do mundo, às coisas da matéria, às coisas que dizem respeito ao ganho, ao lucro, à imposição da minha vontade, é um pouco da paz pela força ou da paz pelo terror. Mas Jesus disse para nós que a paz vos deixo, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Então, a paz que Jesus nos oferece não é a paz que o mundo entende. Não é um pequeno hiato entre problemas. A gente escuta muitas vezes as pessoas dizerem: as coisas estão muito calmas, tenho certeza que vem alguma coisa por aí. Mas tendo exatamente essa noção de que a paz é algo que eu recebo, ou que eu visto, ou que eu entro, que a paz está fora de nós. Mas nós vamos aprendendo com Jesus que a paz não é isso, não. Como é que seria essa paz que o Cristo nos oferece? É a paz da fé. Quem confia está em paz. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, a fé lhe dá o apoio necessário para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer problema. A paz do Cristo é a paz da consciência tranquila. Porque não importa o que nos gritem aos ouvidos, se a minha consciência está tranquila, nada do que dizem pode afetar a minha existência de paz. A paz do dever retamente cumprido. Nossa, vocês não podem imaginar como eu vou me sentir em paz no momento em que eu encerrar a minha palestra. Porque eu vou ter executado aquilo que eu me propus a fazer para vocês em nome da doutrina espírita, apesar das minhas dificuldades, da minha incipiência e das minhas dificuldades, dos meus problemas. Paz da tolerância. Hoje nós vemos muitas tragédias acontecendo porque as pessoas são intolerantes. Se a pessoa no trânsito recebe, né, aquela buzinada, aquela fechada, aquele gesto menos feliz e se mantém em paz, quantos acidentes, quantas mortes, quantas famílias enlutadas não estariam, né, numa situação completamente diferente. A paz do perdão. Quando a gente consegue virar uma página difícil, porque perdoar
né? Não é uma desculpa simples. Perdão quer dizer que algo nos feriu profundamente. E quando a nossa alma consegue alcançar, né, aquela grandeza de perdoar, a paz nos alcança na mesma intensidade. Paz da disciplina. Quantos problemas são causados na nossa existência porque nós não somos disciplinados, nem com a nossa vida em família, com a nossa vida amorosa, com a nossa vida bancária, com a nossa vida, né, de estudante, a nossa vida de trabalhador. Quantas atribulações quando nós deveríamos ter paz? Paz da esperança. Quem não espera nada não pode ter paz, porque tudo está dissolvido à nossa frente. Tanto é que o pensamento popular diz que a esperança é a última que acaba, porque é a nossa tábua de salvação. E a paz do amor que se transforma em ação. Porque nós também temos uma visão deturpada do amor, né? O amor é sempre, a gente recebe, mas o amor verdadeiro, ele nos move, né? Nos move a atender aquilo que nós amamos com todas as forças, todo o carinho do nosso coração. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 789, nós vamos encontrar assim: quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, a lei de Deus como base da lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como indivíduos, não como nações, não como seitas, mas como humanos que somos todos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Então ele nos coloca exatamente essa fé no futuro, essa esperança, porque ele diz quando por toda parte. Então isso vai chegar um dia. E começa nas nossas ações individuais, na forma como nós agimos como indivíduo, que vai fazendo, forçando a sociedade a enxergar as coisas de uma forma diferente. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, nós encontramos: o que é um homem de bem? É aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Aquele que é justo, amoroso e caridoso. É quem tem confiança em Deus, na sua bondade e na sua justiça. É quem tem fé no futuro. É quem faz o bem pelo bem, sem esperar paga nenhuma. É quem respeita nos outros todas as convicções sinceras. É o que toma por guia a caridade. É o que é indulgente para com as fraquezas alheias. É o que nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. É o que estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. É o que não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais. É o que respeita todos os direitos dos seus semelhantes. Tem um pequeno erro ali escrito. Esse homem de bem existe? Claro que sim. Porque nada daquilo que está listado nesse capítulo é algo impossível de se alcançar. São as pessoas que se esforçam para fazer o melhor com a sua vida, a passar a melhor informação para aqueles seus descendentes. Aquele que se torna um bom amigo, um bom chefe, um bom empregado. Aquele que em sociedade cumpre os seus deveres e não causa lesão alguma. É aquele caso que nós vemos muitas vezes estampado nos jornais da pessoa que devolve a carteira, mesmo sabendo que tem ali muito dinheiro, e que nós colocamos como sendo algo maravilhoso, quando isso deve ser a regra. E um homem de bem nunca pensaria em fazer nada diferente disso. É aquilo
né, que nós aprendemos nas nossas famílias, que os nossos entes queridos, né, nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos professores, nossos mestres, muitas vezes tentam colocar na nossa existência. Esse respeito pelo outro. E existe uma frase desse pensador, John Donne, que acho que a grande maioria de vocês conhecem, né? Em que ele fala que nenhum homem é uma ilha, inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar dos teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntai por quem os sinos dobram, porque eles dobram por vós, por você, por mim, por cada um de nós. Então, esse pensamento é bem interessante. Nós não somos indivíduos, né, isolados, nós vivemos na sociedade. Então, quando nós visualizamos determinadas situações, como o Joaquim falou bem, né, no início, na prece, que nós abrimos os jornais, lemos nos nossos celulares terremotos, as inundações, as agressões, a guerra, a fome. Aquilo toca a nossa intimidade porque nós somos parte desse todo. E cada pessoa que desaparece deixa a humanidade mais pobre, porque cada indivíduo é único naquilo que faz, como família, como indivíduo da sociedade, como fazendo parte de um país. Então, esse é o respeito que nós precisamos ter uns para com os outros. Jesus nos disse também, quando ele estava lá entrando em Jerusalém para as festividades da Páscoa, que logo, né, aconteceria a sua prisão, o seu padecimento e a sua morte, ele olhou aquelas pessoas que estavam lá aplaudindo, que estavam vibrando por ele, e ele olhou no olho de cada um e disse: se vocês conhecessem hoje o que a tua paz pertence. E essa frase é tão atual porque ela vem para nós também. Se a gente pudesse ver naquele momento em que a gente se desequilibra, em que a gente toma uma atitude que a gente sabe lá no fundo do nosso coração que não deveríamos tomar. Né? Se a gente pensasse na paz que a gente deseja, quanta coisa, quantos momentos de sofrimento, e dizem os espíritos às vezes quantos séculos de dor, para que a gente pudesse refazer aquele momento. Nós buscaríamos essa paz que não está nas coisas, nem nas pessoas, nem no outro, mas que é construção íntima. A paz para nós é como o oxigênio que nós respiramos. Sem paz, nós não vivemos. Tanto é que a gente muitas vezes reclama da rotina, que a gente faz as coisas sempre do mesmo jeito, sempre igual, é trabalho, é estudo, é conta para pagar. Mas vai acontecer qualquer coisa diferente, que a gente saia da rotina, como a gente quer voltar para ela rapidinho. Nós, como sociedade, passamos pelo período de pandemia, que veio aí não para nos assustar, nem para nos fazer sofrer. Veio, como todas as lições que Deus nos oferece, para que a gente pensasse, né, naqueles momentos, né, naqueles meses, naqueles anos que foram domingos, um atrás do outro, né? A gente vive a semana toda e fica sonhando pelo sábado e o domingo, porque o sábado a gente ainda faz algumas coisas, né? Mas no domingo a gente quer aquele relaxamento. Daí nós tivemos quase 3 anos de um dia depois do outro, que era domingo, 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 segunda domingo, terça domingo, quarta domingo. Para que a gente pudesse avaliar muitas das nossas atitudes e visões
né, que a gente precisaria ter. E a gente tem tanto medo do futuro, né? Nós temos medo do futuro. A gente fica pensando, né? A gente põe alarme no carro, a gente põe senha no celular, a gente vai morar num condomínio que tenha porteiro 24 horas, a gente paga uma guarda armada, porque a gente tem medo, nossa sociedade tem medo. E a gente faz parte dessa paz, né? Paz pela força, paz pelo terror. A sociedade vive nesse clima. Quando muitas vezes nós somos assaltados, né? Pelos agentes que não se interessam pelo nosso bem, né? Nós vemos uma mensagem bem interessante, eu não vou ler toda para vocês, não fiquem preocupados, mas ela está aqui no Cintilação das Estrelas, e se chama exatamente assim, Assaltantes da Alma. E ele fala, né, que a gente identifica essa ação dos assaltantes da alma, por exemplo, no medo. O medo, como nós temos medo hoje em dia, né? Ataques à fé. Nós vemos o assalto das sombras através da calúnia e da inveja. Nós testemunhamos episódios de ódio e crueldade. Nós vemos a viciação graçar por aí, e todos esses são assaltantes da alma que promovem os bloqueios intelectuais, as dissipações morais, as incoerências éticas, facilitando a ação do ridículo e a intromissão nociva de inteligências desencarnadas que se nutrem das trevas e que não têm interesse na nossa paz. Então, como que a gente pode se precaver dos assaltantes da alma? A prece. A prece espanta a sombra. A meditação nos enriquece os momentos e nos abre as janelas da alma. A ação da caridade, ela blinda o nosso coração com um sentimento e uma visão de mundo que não tem igual. E esses nossos momentos de paz vão se estender não só no momento em que nós estamos olhando uma paisagem maravilhosa, ou que estamos vendo nossas crianças dormindo, ou quando estamos ouvindo uma música tranquila, porque essa paz vai estar dentro de nós. E os espíritos nos dizem que o futuro é brilhante para nós. Nós vamos ver profissões desaparecerem, porque está lá no livro, né, dos Espíritos, naquela questão que nós lemos para vocês, que os povos viverão em harmonia. Então nós não teremos mais prisões, nós não teremos advogados, não sei se tem muito advogado por aqui, policiais, nós não teremos mais fábricas de armamento. Serão profissões de um passado que nós vamos deixar para trás. E eu preparei para vocês uma pequena apresentação, que é uma mensagem do Emmanuel, e que o nosso querido Joaquim, que é o locutor, um dos locutores da nossa série, que nós temos vários, né, nós pedimos e ele prontamente nos ofereceu a sua voz, e nós montamos para vocês uma pequena apresentação. Como não tem som nas nossas caixas, eu vou procurar aqui abaixar o microfone, tá? Que fica de reflexão antes das minhas colocações finais. Espero que vocês gostem, porque foi... Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados, homens de armas
volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria de louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da Fraternidade Suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Essa nossa mensagem final para vocês. O nosso desejo de que a paz de Jesus esteja no coração de cada um, que vocês possam levá-la de retorno aos seus lares. E deixar para vocês algumas informações sobre essa casa querida que nós amamos tanto e tanto trabalhamos por ela, que ela também abriu as suas portas para esse mundo moderno e tem alguns oferecimentos para vocês. O nosso endereço da internet é ser.org.br. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. E temos um trabalho de um podcast chamado Jesus no Lar, que é feito em 4 idiomas, né? Português, inglês, espanhol e francês. Já estamos aí há 2 anos. Né? Uma grande parte do trabalho está aqui com o nosso cinegrafista, o nosso Cid, que é o narrador do texto em português. Temos vários companheiros da casa que ajudam para escrever o texto, né? O nosso Pacheco, quem não está aqui, mas outras pessoas, Marie, Filinto. E está disponível no Spotify, no Deezer e no Google Podcast, e também pode ser visto na página da SER, na aba Podcast. É o nosso humilde, né, desejo de que vocês possam estar ligados não só aqui nas quartas-feiras, mas nos outros dias que nós temos estudo, e a qualquer momento, quando precisar de uma mensagem de paz, vocês podem encontrá-la na nossa página. Então, muita paz para todos, muito obrigado pela oportunidade, e agora eu vou usufruir da minha paz do dever cumprido. Viu, Joaquim? Pois não. No YouTube eu esqueci de colocar, depois que vi. Faltou revisão, né, Cid? Vai estar no YouTube, ela fica disponível, a palestra, na nossa página da SER. Nós temos um canal e eu esqueci de colocar para vocês. Mas lá pela página da SER, na aba SER TV, vocês encontram na quinta-feira a palestra que foi feita aqui na quarta e outras palestras que são muito interessantes para todos. Muito obrigado pela gentileza de todos. Joaquim, é com você. Obrigado, Estela. Uma mensagem de que sempre necessitamos, né, para relembrar da responsabilidade que temos e para nos beneficiarmos desses momentos que, enquanto você falava sobre a paz, parece que o clima era outro, envolvido pela mensagem que você também nos trouxe. Muito obrigado. Nós vamos encerrar a primeira parte das nossas atividades pela prece. Em seguida passaremos ao trabalho dos passes. Lembrando que o passe não é obrigatório, mas os que quiserem, aguardem sentados que serão chamados. A gente faz assim para facilitar a organização e o desenvolvimento desse trabalho.
Querido Mestre Jesus, ao encerrarmos a nossa atividade da noite, Senhor, uma vez mais te agradecemos pela oportunidade de, envolvidos nesse clima de amor, de fraternidade e de paz, que a casa nos propicia, através da bondade e da presença dos amigos espirituais, podemos sentir, renovados na nossa força, na nossa disposição, ao menos nesse instante, para levarmos conosco a mensagem e a disposição de renovar as nossas atitudes, de modificar os nossos pensamentos, enfim, de buscar nos ensinamentos do Mestre, através da doutrina espírita, a melhor maneira de vivermos em sociedade, de dividirmos o ambiente do lar, do trabalho ou do mundo em que vivemos. Que levemos conosco essa certeza de que, dependendo da disposição que ofereçamos, o Mestre Jesus nos retribui permanentemente com o seu amor e com a sua paz. Que assim seja, Senhor.